É o 2. É a proposta de lançamento da... Muito boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Eleitos. Vamos dar início à segunda reunião da 11ª sessão extraordinária, peço desculpa. Sendo a continuação da sessão, não haverá período antes da ordem do dia, não há também inscrições do público. Portanto, passaremos de imediato à ordem de trabalhos. Só dar conhecimento que já foi entregue a convocatória para a sessão ordinária de dia 27 de novembro e que a documentação referente aos o ponto número 13 e às atas serão enviados amanhã por e-mail. E a gestão municipal foi já enviada hoje, durante a tarde, por e-mail, e os restantes pontos já foram entregues no CD que receberam juntamente com a documentação desta sessão. Portanto, vamos entrar na ordem de trabalhos com o ponto número 2, proposta número 466/2014, lançamento de derrama e de taxa reduzida sob coleta de IRC para o ano 2015. Sr. Presidente da Câmara tem a palavra para a apresentação do ponto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Trata-se de uma proposta semelhante que era a do ano passado, que era a de anos anteriores, que propõe a mesma taxa normal de derrama e também mantém a redução da taxa para 1% nos casos das empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros. É este o limite que a lei impõe para esta bonificação, os 150 mil euros. Queria dizer-vos também que em matéria de derrama, como já disse aqui em resposta a uma pergunta numa das últimas reuniões, nós tivemos este ano um comportamento da derrama bastante sui generis, uma vez que foi introduzida pelas finanças na nossa conta corrente fiscal uma derrama negativa de cerca de 3 milhões de euros que, a partir da primavera deste ano, penalizou a entrada efetiva de receita no município e fez com que tudo o que foi cobrado nesta matéria pelas finanças tenha revertido para descontar na derrama negativa. A nossa perspectiva é que essa derrama negativa finalize no final de 2014, ou quando muito, logo no início de 2015, mas temos ainda a expectativa de ser no final de 2014, embora este mês de novembro e dezembro sejam um pouco imprevisíveis nessa matéria, e com isso podemos ter, portanto, no ano de 2015, uma receita de derrama normal em relação ao ano corrente e aos anos anteriores. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi distribuído aos Srs. Eleitos, antes de dar a palavra ao Sr. Eleito Pedro Cabeça, foi distribuído a todos os Srs. Representantes uma proposta sobre este ponto apresentada pelo Bloco de Esquerda, que se deu o número de proposta número 2. Antes de dar a palavra aos Srs. Eleitos, que agradecia que se fossem inscrevendo, caso queira usar a palavra, eu daria a palavra ao Bloco de Esquerda para apresentar a proposta que aqui entregou. Sr. Carlos Gonçalves tem a palavra. Muito boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas da Assembleia e público em geral. O Bloco apresenta, tal como o ano passado, a mesma proposta, em que basicamente propõe, e afirmativamente, propõe o lançamento das seguintes taxas de derrama para o ano 2015. A. 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas referentes a 2014 e a cobrar em 2015. B. Isenção para todos os sujeitos passivos com um volume de negócios do ano de 2014 não ultrapasse os 150 mil euros. Penso que relativamente à proposta do ano passado, difere somente em que, a nível comercial e das firmas, terá sido um ano desastroso para elas
e que muitas até nem tenham conseguido este valor. E por isso mantivemos a proposta destes valores. Obrigado. Obrigada. Pedro Cabeça, do Partido Socialista, pediu a palavra. Peço desculpa. Boa noite a todos. Senhor Presidente, senhores vereadores, caros colegas da Assembleia Municipal, eu só tenho aqui uma dúvida, porque continuo sem... E acho que temos pouca informação, isto não é uma culpa da Câmara, mas é aquele problema sempre entre a autoridade tributária e a Câmara, que é a comunicação e aquilo que efetivamente acontece. Ou seja, temos dados concretos de que processos é que estamos a falar relativamente aos 3 milhões que o Sr. Presidente falou. Temos dados concretos, quais são os processos em concreto e quais são as decisões em concreto. Ou seja, se a Câmara é informada disto. Porque parece-me que há sempre aqui um desfazamento, cobram, alteram e depois a autarquia não tem todos os conhecimentos. Era esta a pergunta que eu deixava antes de mais alguma intervenção. Muito obrigada. Mais algum dos senhores representantes deseja usar a palavra? Não havendo mais pedidos de inscrições, Sr. Presidente da Câmara tem a palavra para dar a resposta, se possível. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação à pergunta colocada pelo Sr. Representante Pedro Cabeça, ela é muito pertinente. De facto, as finanças comportam-se, quase que podia dizer, se não me levarem a mal, como uma espécie de imperialismo sobre as autarquias. Cobram, deixam de cobrar, deixam de entregar, sem dar qualquer justificação ou qualquer informação relevante. Tudo o que sabemos é que esta derrama negativa corresponde a reembolsos de processos entre 1995 e 2012 e que ela teve especial incidência no ano de 2008. Gostaríamos muito de ter um maior conhecimento destes processos, até para avaliar qual foi a postura dos serviços das finanças na defesa dos interesses do Estado, digamos assim, num sentido lato, e em concreto das receitas do município. Todos sabemos que há, enfim, um entendimento, que não é assumido formalmente, mas na realidade existe, que é o de que as receitas tributárias dos impostos que correspondem a receitas dos municípios são normalmente secundarizados nas prioridades de trabalho das finanças. E, por isso, ainda se, como disse o Sr. Representante, ainda se torna mais importante procurar saber o que se passou neste caso e saber se foram bem defendidas as posições do Estado. Nós já o fizemos, como disse noutra reunião, de forma informal, procurando com contactos que naturalmente existem entre os serviços financeiros do município e as finanças apurar esta questão, mas também o fizemos formalmente, escrevendo às finanças para pedir essa informação. Até agora não foi possível obtê-la. Julgo que já será difícil recuperar este prejuízo da derrama negativa, mas ainda assim nós vamos continuar a insistir, porque era muito útil podermos saber o que é que se passou, até para prevenir situações futuras e para estarmos alerta no futuro. Uma coisa que nos, digamos assim, descansou um pouco é que foi dada informação aos nossos serviços de que estes reembolsos têm a ver com os anos de 95 a 2012, portanto, admito que no próximo ano não haja um fenómeno semelhante, ou pelo menos da dimensão que tivemos neste ano de receita. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda, eu devo dizer que compreendo e, portanto, não tenho nenhuma hostilidade em relação à proposta. Nós não temos também dados suficientes para avaliar qual é o efeito desta taxa reduzida nas empresas. Permita-me o senhor representante do Bloco de Esquerda que lhe diga que em relação àquelas que tiveram um ano desastroso, o problema não se põe, porque a derrama é sobre os lucros e se não tiveram lucro não terão derrama. Os 150 mil euros referem-se a volume de negócios e não ao lucro tributável das empresas. Nós temos uma situação no nosso país em que a generalidade das pequenas e médias empresas
não chega a ter lucros e não paga imposto diretamente através da aplicação das taxas normais do IRC, mas sobretudo através dessa coisa iníqua chamada pagamento especial por conta, em que as empresas são sujeitas a uma taxação independentemente de terem tido lucro ou não. É verdade que podem pedir, enfim, uma fiscalização, uma inspeção, uma avaliação da sua situação, só que ela custa mais do que viriam a ter que deixar de pagar com o pagamento especial por conta. Mas esse problema não está nas mãos da Câmara Municipal resolver, portanto, julgo que não estamos em condições de apoiar esta proposta, embora compreendendo os objetivos dela, que eram certamente de apoiar as empresas mais pequenas, como penso que foi dito na intervenção da apresentação. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores representantes, está a palavra novamente dada ao plenário. Alguém quer usar a palavra? Sr. Representante Tiago Abad. Antes de mais, apresentar e endereçar os meus cumprimentos à Sra. Presidente, ao Sr. Presidente, aos restantes membros. Eu aqui, no fundo, agradeço porque meti água, portanto, e agora espero não meter água, porque a ideia agora é colaborar um bocadinho nesta questão que o Sr. Presidente falou. A questão da derrama está-me a fazer, e eu reconheço até a incredulidade daquilo que está a ser feito pelas finanças, no sentido de lhe darem derrama negativa e de cortarem esta questão. E ainda por cima dizerem-lhe anos sobre os quais muitos destes pagamentos já estão prescritos por via do Código de Procedimento e Processo Tributário. Eu aqui é quase endereçar um pedido que a Câmara tente saber de todos os meios, por carga d'água é que está a fazer este corte. Eu julgo que o Sr. Presidente até pode tentar contactar outros Presidentes de Câmara para saber se isto está a ser feito noutras câmaras municipais. Porque eu, sinceramente, é a primeira vez em muitos anos, e tendo trabalhado ainda por cima muitos anos no setor, que estou a ouvir que o valor da derrama que é cobrado sobre o volume de negócios de uma determinada empresa, que pagou um determinado tributo, e que qualquer pessoa que trabalha numa empresa sabe que é só esse dinheiro, portanto, só quando o empresário paga é que depois aquilo entra no bolo e é feita a repartição e que vai para as câmaras municipais, que me esteja agora aqui passado uma carrada de anos e o procedimento de processo tributário ou execução, não é de uma ou de outra, era de pagamento de imposto, agora estarem-lhe a fazer algo que é fazer um corte de algo que não faz sentido. Até por mais. É porque se for mesmo mal feito, e se o Sr. Presidente da Câmara se correr de apoio e ver como é que os outros Presidentes estão a fazer, o Sr. Presidente da Câmara pode eventualmente depois, no futuro orçamento, propor e colocar esse montante como montante efetivamente a receber porque lhe foi incorretamente cortado. Portanto, é só porque estamos a falar de muito dinheiro. E como estamos a falar de muito dinheiro, este âmbito aqui é algo que é quase um pedido de procure junto dos outros, porque eu começo a achar, assim, nós todos com o PSD no governo temos tido já este problema e vemos isto dos nossos impostos, mas recorrentemente ir às câmaras municipais foi a primeira vez que assisti, com cortes negativos. Pessoalmente, como é evidente, o Sr. Presidente e eu e todos aqui já o sentimos. Portanto, e esperemos que acabe em breve. Mas é só este pedido que lhe endereço. E também, se entretanto alguma das pessoas ou deputados municipais souber de situações semelhantes ou se não existir, também procurar ajudar, porque realmente estamos a falar de muito dinheiro e eu nunca tinha ouvido até hoje dizer, olha, Sr. Presidente de Câmara, a derrama que foi efetivamente cobrada agora não recebe nada, vamos fazer ajustamentos sem sequer ser ouvido. Já agora, foi ouvido, não foi ouvido, porque me parece que isso foi, olha, foi quase a Vítor Gaspar, não é? Agora, olha, cá vai disto. E se foi assim, eu fico quase estupefacto pela forma como é feito e com uma falta de colaboração entre neste caso, o PSD nacional e aquilo que está a ser feito à Câmara de Louros. Portanto, era só isto que eu lhe queria endereçar. Obrigado. Só uma retificação. Defesa da honra do CDS, PSD e CDS, porque às vezes o CDS desaparece do governo, mas está lá também. Pronto. Agora, por momentos, baralhou-me. Pensei que ia fazer, o Sr. Representante do Partido Socialista ia fazer a defesa da honra do PSD e do CDS. Pronto. Esclareçamos a questão. Mais algum dos senhores representantes deseja usar a palavra? Não querendo, Sr. Presidente da Câmara, penso que há mais um conjunto de questões para depois podermos passar à votação. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também, enfim, concordar com as palavras do Sr. Representante Tiago Abad. É evidente que nós sabemos que há questões de sigilo fiscal que podem ser invocadas para não nos ser dada toda a informação, mas continuamos a querer obtê-la porque era muito importante percebermos o que se passou.
Não tenho conhecimento de processos noutras câmaras, mas é uma boa sugestão continuar a procurar, pelo menos aqui nas mais próximas. Eu já falei com alguns presidentes de câmara sobre isto e ninguém teve uma situação semelhante. Queria dizer-vos também que, queria dizer ao senhor representante e a todos também que, se me permitem um palpite, não será aqui um problema de prescrição, porque provavelmente isto são cobranças que foram contestadas por alguma empresa ou por algumas empresas e que se arrastaram em recursos e em processos tributários e depois nos tribunais. Portanto, é a explicação que posso encontrar para esta situação, embora não tenho nenhum fundamento objetivo para sustentar este palpite que aqui estou a dar. Portanto, nós vamos procurar saber e procurar continuar a perceber esta situação e desejar que ela não volte a acontecer. Muito obrigado, Sra. Presidente. Não havendo mais inscrições, penso que estamos em condições de votar. Temos duas propostas, portanto, a proposta número 1 é a proposta número 466/2014, apresentada pela Câmara, e a proposta número 2, apresentada pelo Bloco de Esquerda. Como é hábito, será votada a primeira proposta, será votada será votada apenas a primeira. No caso da primeira ser derrotada, é que votaremos a segunda. Como tal, vou pôr à votação a proposta número 466/2014. Quem vota contra? 2 votos contra. Quem se abstém? 15 abstenções. Podem baixar os braços. Portanto, a proposta número 466/2014 foi aprovada por maioria, com 2 votos contra e 15 abstenções. Certo, Sra. Primeira Secretária? Exatamente. Declarações de voto. Não havendo, passamos ao ponto número 3 da Ordem de Trabalhos. Proposta número 467/2014, participação do município sob a percentagem de 5% do IRS a liquidar em 2016, com referência aos rendimentos do ano 2015. Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. As receitas do IRS, é bom lembrar, fazem parte daquilo que a Constituição define como a participação dos municípios nas receitas do Estado. A determinada altura, a Administração Central, o Governo, entendeu que uma parte do FEF e do Fundo Social Municipal deviam ser substituídos por uma participação dos municípios no IRS, de 5%. Isto é, deixaram de transferir dinheiro através dos mecanismos habituais, incorporando esta receita por conta dessa transferência. Na altura, o que se dizia era que as câmaras não iam ficar a perder. Na realidade, o que aconteceu não foi isso e as câmaras ficaram a perder. Basta dizer que, no caso de Loures, nós já perdemos, em matéria de participação do município nas receitas do Estado, desde 2010, e se incluirmos o futuro ano 2015, 13,5 milhões de euros. E, na verdade, se com a lei de 2007 a participação dos municípios nas receitas do Estado era de 30,3%, com a nova lei que agora está em vigor é apenas de 24,5% e, mesmo assim, não é concretizada. Isto é, os municípios não acedem a esta parcela da receita do Estado a que teriam direito. É por isso que se torna incomportável, para além de razões de justiça fiscal, fazer uma alteração neste valor. Trata-se de uma receita dos municípios que vem por conta de uma outra que era transferida diretamente através do FEF e que tem de se manter porque nós precisamos dela. Muito obrigada, Sr. Presidente. Existe também, sobre este ponto, uma proposta alternativa apresentada pelo Partido Socialista, a quem eu dava a palavra para poder apresentar a proposta, se assim o entender. Sr. Representante Pedro Cabeça. Relativamente a esta proposta, haveria muito a dizer, havia muito a propor, mas não vale a pena. De facto, o sonho que eu tive foi a semana passada, já acabou, não vale a pena defender nada, apenas perguntar o que é que isto significa, esta descida de 1%, o que é que significa estes 5% para a Câmara e o que é que significava 4% que é a nossa proposta. Não vale a pena gastar mais nenhuma palavra. Muito obrigado, Sr. Representante. Mais algum dos senhores representantes deseja usar a palavra neste ponto? Não havendo inscrições, podemos passar à votação. Sr. Presidente da Câmara, quer responder então à pergunta que foi colocada?
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhor representante Pedro Cabeça, a receita da Câmara é sensivelmente de 10 milhões de euros, é a receita prevista para o ano que vem, e a proposta que o Partido Socialista apresenta significaria uma diminuição de 2 milhões de euros, portanto passaria a ser de 8 milhões de euros. Se somarmos esta diminuição de receita proposta pelo Partido Socialista àquela que já propuseram na reunião anterior, de 1,4 milhões de euros, temos, portanto, que o Partido Socialista, neste debate do orçamento, propôs uma redução da receita da Câmara de 3,4 milhões de euros. É muito curioso que isto tenha acontecido, é muito curioso, aliás, que não tenha havido a justificação desta proposta, porque eu, pela minha parte, e certamente os municípios, gostariam muito de saber porque é que, ao longo de tantos anos, nunca foi feita uma diminuição do IRS quando o Partido Socialista tinha a maioria e agora, de repente, descobriram que há uma necessidade absoluta de retirar 2 milhões de euros à Câmara e de fazer esta diminuição do imposto sobre dos rendimentos das pessoas singulares. Sr. representante Pedro Cabeça. Senhor Presidente, percebo a sua pergunta e a sua curiosidade para saber destas duas propostas em conjunto. Obviamente, se uma tivesse sido aprovada, provavelmente a decisão hoje também seria outra, mas tivemos que apresentar tudo em conjunto. Mas a curiosidade é uma curiosidade que eu retribuo. Retribuo a esta Assembleia, porque esta Assembleia, no passado, em relação ao IMI, também sempre apresentou 0,35 quando estava na oposição. Portanto, também a curiosidade seria a mesma. Portanto, esta coisa das curiosidades são sempre para os dois lados. E, de facto, em Loures o IRS não pode baixar, já dissemos, não vale a pena estar aqui a justificar, porque as justificações ou são demasiado teatrais, é assim que algumas pessoas justificaram, ou porque sei lá o quê, não vale a pena. De facto, nós somos uma correia de transmissão e, como tal, bastará isso. Eu, obviamente, acho que as votações são por maioria e respeito muito, mas há que, pelo menos, ter a dignidade de ouvir e de apresentar argumentos. Agora, o Partido Socialista, porque é que agora apresentou estas propostas? Porque achou que, neste momento, havia essas condições, havia condições porque arrecadávamos mais receitas, e é ano a ano, é por isso que isto vem aqui ano a ano. As curiosidades são para os dois lados, nunca são só para um lado. Mais algum dos senhores representantes quer usar da palavra? Não. Sr. Presidente da Câmara, uma última intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que é muito sintomático que numa proposta com o grau de demagogia como esta que é aqui apresentada, a fuga dos representantes do Partido Socialista seja para o debate da semana passada, porque de facto não há nada que justifique a apresentação de uma forma séria desta proposta. Nada. E é isso que ficou aqui bem claro neste debate. É que há 2 milhões de euros que o Partido Socialista propõe retirar às receitas da Câmara, que nunca propôs no passado e nunca aplicou no passado. E mais, há uma coisa que é preciso também ser dita nesta matéria. É que esta redução tem um impacto muito reduzido para as pessoas e um impacto enormíssimo para a Câmara. A desproporção entre o efeito no IRS das pessoas e o efeito nas finanças da Câmara é enorme. Mais ainda, esta proposta é o contrário da progressividade que se deseja que tenha o IRS. Isto é, esta diminuição beneficiará sempre mais os rendimentos mais altos e sempre menos os rendimentos mais baixos. Sr. Representante Pedro Cabeça. Sr. Presidente, não é uma questão demagógica, como lhe disse, expliquei e remeti para o da semana passada, porque, de facto, os números seriam diferentes se tivesse sido aprovada a proposta do Partido Socialista. E, portanto, se calhar aqui também teríamos que fazer um reajustamento. Tivemos que entregar as duas propostas naquela altura. E, portanto, não é uma questão de remeter para a semana passada, nem é uma questão demagógica. Porque demagogia foi quem defendeu aqui durante 4 anos, sempre, sucessivamente, até mais, mas vou só aos últimos 4, que, por exemplo, o IMI tinha que ser a 3,5%. Sempre. E isso é que é demagogia. Também, assim, não é demagogia. Era uma luta, era séria, tinha a vossa justificação. Como neste momento, o ano passado, se bem se recordam, a bancada do Partido Socialista disse que de facto não havia condições para baixar e aceitou a proposta da Câmara de 0,4. Foi agora
que entendeu que havia condições e poderia ter ido aos 3,5% defendidos no passado, e isso sim seria demasiado demagógico. Então o que tentámos foi exatamente uma solução de compromisso a meio, entre as propostas e aquilo que era o passado. Era tentarmos que esta Assembleia fizesse as contas e conseguisse chegar a um entendimento. Foi isto que tentámos, porque senão tínhamos demagogicamente apresentado 0,35 como no passado foi apresentado. Passado temos todos, bons e maus, já dissemos isso. Agora, esta proposta de IRS, eu também já disse, não vale a pena argumentar, porque já está decidido, portanto... Sr. Representante Bruno Simão. Boa noite a todos. Não vamos aqui fazer novamente o debate sobre a taxa do IMI, mas dada a insistência que é feita sobre propostas passadas, há um dado que é relevante, e é porque esta Assembleia fez contas, provavelmente porque fez essas contas e as fez bem, é que percebeu que as condições que havia este ano para, por exemplo, fixar uma taxa de IMI de 35 eram muito diferentes daquelas que existiam em anos onde a receita subia anualmente. A receita subia anualmente. Ainda ano passado, quando discutimos a fixação da taxa de IMI para o ano que corre, esse debate aqui teve. Os senhores representantes do Partido Socialista querem ignorar essa realidade, que houve durante anos, no início do processo de reavaliações, uma crescida constante e permanente da receita arrecadada. Algo que se deixou de verificar a partir de 2013. Aliás, essa realidade é que determina as decisões que hoje se tomam. E não é incapacidade de fazer contas. É que se não me parece que estamos a apresentar propostas fora de contexto. Elas não estão fora de contexto. Elas estão bem fundamentadas e justificam-se. Não, o senhor representante é que tenta aqui fazer um exercício de menosprezo da capacidade de interpretação e de inteligência de todos os senhores representantes nesta Assembleia. Não é? O senhor tomou a pílula do discernimento e só o senhor é que a tem. E isso não pode ser. Sr. Representante Pedro Cabeça. Assim, já disse, não vale a pena. Assim, se queremos entrar por aí, claro, isto serviu tudo. Em vez de argumentos sérios, serve tudo. A baixa política, dizer que as pessoas são não sei o quê. Isso para mim é indiferente. Números foram apresentados já a semana passada em relação ao IRS, agora em relação ao IMI. Em relação ao IRS, o que eu disse é que não vale a pena apresentar. Vamos votar, pronto. Sr. Presidente da União de Freguesias de Santo Antão do Tejal, São Julião do Tejal, João Florindo. Sr. Presidente, eu hoje até não era para falar, porque não falaram no brasão da Junta de Freguesia, mas de qualquer das formas, queria apenas colocar uma situação. É que dá a impressão, com este debate da última sessão e com este debate desta sessão, dá a impressão que o Partido Socialista é a primeira vez que tem assento nesta Assembleia. Mas as pessoas que estão aqui, que são muito poucos, estão a assistir, sabem perfeitamente bem que o Partido Socialista, enquanto esteve na Câmara Municipal, não reduziu absolutamente nada. E fizeram show-off em manter o IMI e dizer que tinham baixado o IMI, e hoje vêm para aqui, como que se nunca tivessem tido assento nesta Assembleia, fazer pura demagogia. Isto é que é a realidade dos factos. A questão é esta que se coloca. Portanto, estão aqui de uma forma que, não, para mim, é uma forma incorreta, em defesa da honra, não. Sr. Representantes, vamos lá acalmar um pouco para permitir que o orador, no uso da palavra, o possa fazer em condições. Se faz favor. A questão que se coloca é que toda a gente sabe qual tem sido a postura do Partido Socialista nos últimos 8 anos, com este 9, que é os anos em que eu cá estou. Portanto, nunca baixaram nem sequer 1 milímetro, mas hoje vêm aqui, a esta Assembleia, dizer não baixaram nada. Oh, não baixaram nada. Tiveram a intenção, no programa eleitoral diziam que baixavam, mas depois não baixaram nada. Senhor Representantes, o nosso é um programa realista, e que, sendo tão realista como está comprovado, e é por isso que a CDU ganhou as eleições. Por isso mesmo, e a CDU está a cumprir aquilo que prometeu, que foi baixar. Não disse o que é que ia baixar.
É aquilo que neste momento há condições para baixar. Agora, o Partido Socialista, que hoje vem aqui e nestas últimas assembleias, o Sr. Deputado, o Sr. Representante Pedro Cabeças, cada vez que eu falo vai-se embora. Não sei porquê, não sei o que é que se trata. Eu não queria estar aqui a adiantar muito, mas já da última sessão, o Sr. Representante, deputado, que ele gosta mais de chamar de deputado, colocou aqui a questão do brasão. Eu não sei se é por facto de ele agora estar aqui a representar um representante da freguesia de Santo Antão e São Julião do Tejal, porque quando foi da elaboração da lista do Partido Socialista não tem cá nenhum representante, porque na altura também passava com o candidato à Assembleia de Freguesia, que ia por inerência ser representante, mas não é, e por isso abandona sempre, cada vez que eu falo, abandona a sessão. O que é de lamentar. Portanto, aquilo para dizer o seguinte, eu penso que não vale a pena estarmos aqui à volta de coisas que não fazem muito sentido. É esta a proposta, é o que é possível, é a proposta que está aqui nesta Assembleia e agora não vêm para aqui com questões demagógicas. Isto para mim é que é demagogia. Quando durante muitos anos não mexeram um milímetro, hoje vêm dizer, e já na última ação vêm dizer que têm que baixar e porque não baixam e não sei o quê. Isto é que é demagogia. Mas aqui também hoje não há muita, não se pode fazer muita demagogia, que as pessoas do público que cá estão já participaram cá nos últimos anos e sabem quais foram as propostas do Partido Socialista. Muito obrigado. Sr. Representante, antes de dar a palavra ao próximo inscrito, relembro que o que está em discussão é a participação de 5% do IRS, não é do IMI. O IMI já foi discutido aqui há uma semana atrás. Portanto, apelava aos próximos inscritos que se ativessem ao assunto em discussão para que esta discussão seja efetivamente frutífera. Sr. Representante Vítor Santos. Senhora Presidente, muito boa noite. O Executivo da Câmara, muito boa noite. Senhores representantes, caríssimo público. Eu hesitei em dizer alguma coisa sobre esta matéria porque não queria contribuir para este peditório que o Partido Socialista em todas as reuniões da Assembleia Municipal vem dando. Tenta fazer aqui algumas derivações. Semana passada, ou na última reunião da Assembleia Municipal, derivou para a questão dos brasões e da legitimidade que cada uma das freguesias o vem fazendo e hoje, habilmente, mas sem substrato, sem consistência política, mais uma vez, eu diria que não derivou, não teve substância para elevar o debate em questão e que é importantíssimo para o município. E tenta trazer aqui assuntos já devidamente deliberados relativamente à anterior Assembleia Municipal. Mais uma vez estamos perante uma proposta sem fundamento, aliás, muito pouco fundamentada, politicamente ou tecnicamente, não soube na sua proposta mais uma vez, tentar aduzir os seus fundamentos. Como eu disse a semana passada, mais uma vez o Partido Socialista descobre aqui a terra ou o concelho do leite e do mel, convencido que todas estas questões e todas as necessidades que o concelho foi tendo necessidade de dar qualidade de vida aos seus munícipes, o Partido Socialista nos últimos 12 anos não soube ou não quis fazer aquilo que o concelho necessita e que os munícipes têm necessidade para ter mais qualidade de vida. E hoje vem com uma proposta em que mais uma vez tenta reduzir aqui algumas verbas do município. Eu também aqui numa das últimas reuniões também já tinha dito que o Partido Socialista nestes últimos tempos parecia mais uma garrafa de água das pedras. Tinha muito gás. Mas eu acho que me enganei. O Partido Socialista hoje parece mais um pirulito. Só tem a bola em cima e depois gás tem muito pouco. Disse. Sr. Representante Tiago Ambade.
Eu sou o primeiro. É sobre o mesmo tema, mas só para primeiro, e com alguma elevação, tentar aqui clarificar 2 pontos. O primeiro ponto é relativamente ao IRS e é esclarecer uma coisa que para nós é evidente, que é, nós não estamos a retirar dinheiro ao município e a entregar ao Estado. Nós estamos a retirar dinheiro ao município e a entregar às pessoas, que é totalmente diferente. E mais, a postura que o Partido Socialista, e aqui, segundo as palavras do Dr. Pedro Cabeça, sim, não, mas isso, e do membro Pedro Cabeça, para dizer só uma coisa que é, as propostas claramente foram ponderadas e foram pensadas, e têm um determinado alinhamento, e eu cá estarei para ver, quando agora houver a discussão em sede do Parlamento, nas comissões de especialização do Orçamento de Estado, se o argumento agora utilizado pelo Sr. Presidente de Câmara e por outros, no sentido de reduzir o valor dos municípios, quando forem apresentadas as propostas do Partido Comunista, no sentido de se criarem determinadas balizas a baixarem valores dos impostos, como o Partido Socialista entende, se serão secundadas ou não serão secundadas. Porque eu concordo quando se diz que deve haver dinheiro para os municípios e que esse deve ser transferido por parte do Estado. E que os fundos que devem ser feitos, os meios de suporte e financiamento aos municípios, devem ser reforçados. Concordo, nós todos aqui concordamos. O que nós discordamos é que isso seja feito à conta dos municípios de Loures. E que isso seja feito assim. E isso tem implicações em sede de IRS, e já discordo consigo numa coisa que diz, que é, não tem implicações fiscais nas pessoas. Então eu repito, tem implicações nas pessoas que ganham mais e tem menos implicações nas pessoas que ganham menos. Mas isso é lá para ali, porque na realidade as pessoas que pagam menos, infelizmente, e gostaria que ganhavam muito mais, pagam cada vez menos impostos e pagam cada vez mais, infelizmente também, para a fiscalidade daquelas taxas que são aplicáveis. Mas isso é outro tema. Especificamente sobre o IRS, aquilo que se poderia fazer era repensar efetivamente esta baixa, ou pelo menos esta ajuda que pode ser dada, até por um fator, que é, efetivamente, estamos, quer se queira, quer não, estamos numa situação ainda muito complexa para as famílias e era o contributo de algum ajustamento que poderia ser feito com a participação de todos. Por outro lado, repor a verdade num ponto, não tenho aqui, o Presidente pediu, mas não posso deixar de dizer, porque estava cá e já cá estou há alguns anos, que não é correto dizer, e aliás, é falso, para não dizer, eu peço desculpa, é totalmente falso, que as taxas do município estejam sempre no máximo. Disse ali que as taxas de IMI, por exemplo, estavam sempre no máximo. E eu vou recordar 2 situações, ou 3. É que os argumentos que o Sr. Presidente aí utiliza, que eu não concordo, mas compreendo, quer dizer, sou eu, não concordo e acho que era possível gerir de forma diferente. Mas, curiosamente, foram exatamente os mesmos argumentos com que nós, na altura, em 2008, no ano da maior crise financeira que houve, e no ano a seguir, no ano imediatamente a seguir, foram exatamente os mesmos argumentos que nós utilizámos para dizer, meus senhores, estamos com uma das maiores crises financeiras de todo o sempre e o que está a acontecer é que a Câmara tem que arranjar meios e recursos para um conjunto de projetos que estavam pensados e que tivemos que repensar. E a verdade é que em 2009 e em 2010 houve alterações significativas na taxa, em que houve um ano em que procurámos ajudar as pessoas e o outro compensar aquilo que teriam sido os efeitos económicos que se repercutiam por todo o país. E quando se fez isso, pensou-se também nas pessoas, e quando se discutiu isso, pensou-se também naquilo que seria possível. Portanto, eu acho que é possível se pensar, mas cá estarei para ver, acima de tudo, se os argumentos utilizados pelo Sr. Presidente de Câmara e por todos os outros membros do Partido Comunista, se daqui a uns dias na Assembleia da República serão utilizados ou serão exatamente os argumentos utilizados, porque são os argumentos utilizados, se não estou em erro, por aquele senhor Vítor Gaspar, exatamente, que era que a necessidade do Estado de fazer face aos seus pagamentos. Acho que é Vítor, ali o Dr. Fernando, Vítor Gaspar, mas ele também é independente, não é do PSD. Vítor Gaspar, é isso. É isso, obrigado. Senhor Representante, só para dar uma informação adicional, receberam recentemente no vosso e-mail o conjunto de propostas enviado pelo Grupo Parlamentar do PCP em relação às finanças locais e às propostas para os municípios. Poderão obter essa informação também de outro modo. Senhor Representante Pedro Cabeça. Não temos rede, acesso à rede.
Só uma questão, antes de, assim, eu já fiz as perguntas que tinha a fazer sobre o IRS, quanto é que implicava na receita de apresentar a proposta. Eu espero que o Sr. Presidente Junta, que é membro também da Assembleia, por inerência, como Presidente Junta, procure junto dos seus camaradas de partido, inclusive aqui quem logo fez uma proposta de alteração, não foi só, mas foi logo na primeira proposta de alteração, até a alteração do nome que estava nos regimentos. Isto é uma questão de defesa da honra também. No regimento estava deputado municipal e quem alterou, e quem pediu para alterar até foi aqui o membro Pedro Cabeça. Portanto, desprestigiar as intervenções dos outros é um método como outro qualquer, mas não admito algumas coisas, portanto informe-se junto dos seus camaradas, com certeza, com a transparência e a credibilidade que eles têm, com certeza lhe informarão isso. Quanto a esta proposta do IRS, para mim, estou apresentado. Só uma questão. E uma outra questão, que é sobre o pirulito e sobre o gás. Eu estou a começar a ficar um bocadinho... De facto, o Sr. Vítor Santos já era conhecido aqui em Loures pela sua atividade do PSD, por isso o PSD está como está, aqui em Loures, e de facto o nível é muito baixo. E não vale a pena, porque é assim, o pirulito, o gás que seja da água das pedras. Sr. Representante Miguel Matias. Sr. Presidente, muito boa noite, meus cumprimentos. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, senhores membros, representantes ou deputados, conforme assim se sintam. Eu não estava com intenções de intervir, mas face ao teor ou de algumas, e à forma como algumas intervenções têm vindo a ser produzidas relativamente a esta matéria, não posso deixar de dizer duas ou três coisas. Uma delas é esta. Realmente é curioso e é engraçado, e não é um grande exemplo para a população que tem vindo a assistir aos trabalhos desta Assembleia, que nós, membros desta Assembleia, conforme, eu já disse isto mais do que uma vez e torno a repetir, porque realmente é engraçado, conforme o círculo político e os anos vão passando, nós vamos rodando de local e nestes lados aqui vamos defendendo as populações, conforme quando estamos na oposição, e quando passamos para aí passamos a defender a receita e o arrecadar da mesma. Naturalmente que é assim, sempre foi assim e sempre continuará a ser assim. Agora, os argumentos que deveriam estar aqui a ser utilizados deveriam ser justificar a necessidade efetiva e absoluta desta proposta do município, da Câmara, e em contraposição a proposta apresentada pelo PSD. São argumentos válidos, não posso concordar, nem posso aceitar que, e digo-lhe já, Sr. Presidente da Câmara, que a proposta do município nem é não séria, nem é demagógica, nem tem qualquer alusão a coisas mais brejeiras, como por exemplo aquelas os pirulitos que suportam a coligação de Vossa Excelência. Portanto, não faço essas alusões e não concordo com elas, nem as aceito e acho que são extremamente brejeiras. Agora, não posso é deixar de dizer o seguinte, para provar isto que estou a dizer, e vou citar, Loures é um dos concelhos onde os impostos são mais pesados, que tem uma maior dívida e aceitámos ser candidatos, portanto isto aqui depois é uma questão pessoal, para demonstrar que se pode gerir bem um concelho sem agravar impostos à população. Eu não estou a falar do seu partido, Sr. Presidente da Câmara, mas estou a falar do partido, e isto agora é para o Sr. Vítor Santos, no mesmo tom, do partido com os pirulitos ou com a água que entender, não sei se é rasa ou se é outra qualquer, que não lhe fica bem, que suporta a sua coligação. Portanto, nós temos que ser efetivamente corretos na defesa das populações, que é para isso que nós estamos aqui. Nós somos representantes da população, não somos representantes do arrecadar de receita. Nós temos que viver com ela, como é óbvio, mas temos que justificar e temos que aceitar, não podemos chamar não séria uma proposta que baixa ou que aumenta, que os senhores também apresentaram no passado. Por isso eu penso que devíamos ter um bocadinho mais de contenção, Sr. Presidente. Sr. Representante Miguel Matias, há uma coisa que eu concordo em absoluto consigo, acho que devemos ter um bocadinho de contenção,
todos fora desta sala já há água suficiente com as chuvas dos últimos dias. Eu vou passar a palavra aos 3 últimos inscritos. Penso que esta matéria já está suficientemente debatida. Tenho 3 inscrições. Vou dar a palavra aos 3 inscritos seguintes. Se o Sr. Presidente da Câmara tiver alguma questão ainda a esclarecer que queira usar a palavra no final, usará e depois passaremos à votação. Portanto, eu vou dar agora a palavra ao Francisco Pereira, da CDU. Sr. Presidente, boa noite a todos. Eu inscrevi-me para dizer que nós consideramos que o debate e a troca de argumentos, portanto, em relação ao assunto que estamos a discutir, portanto, na nossa opinião está feita, portanto, e era para requerer que nós passássemos à votação. Nós ainda temos vários pontos, portanto, para discutir e para poder aprofundar a discussão. Em relação a este, consideramos, portanto, que devemos passar à votação. Jorge Antunes, do PSD. Muito boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sras. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. eleitos, caríssimo público. Não era mesmo de todo previsto eu intervir neste ponto. Desculpa, tem razão. Peço desculpa. Foi feito um requerimento pela CDU para não percebi que fosse um requerimento, Sr. Presidente. Não. Foi dito expressamente que estava a ser requerido que passasse à votação. Aqui foi uma desatenção da minha parte, pela qual eu peço desculpa ao plenário. Eu apelo ao seguinte. Nós temos, efetivamente, vários pontos em discussão. Está um requerimento que terá que ser votado pelo plenário para passarmos à votação. E esse requerimento, em princípio, tem procedimento sobre as inscrições que são, nomeadamente, o Sr. Representante Jorge Antunes, a quem eu dei erradamente a palavra, e o Sr. Representante Pedro Cabeça. Só um momento, por favor. Em termos regimentais, quando é feito um requerimento, um ponto de ordem à mesa, tem que ser dada a palavra ao plenário. Não pode dar ponto de ordem quando não votar isto. Quer apresentar um requerimento também? Primeiro votamos este, certamente. Ó, Sr. Representantes, vamos aqui enredar-nos em questões processuais. Que eu penso que não contribuirão em nada para o debate. Não, temos que fazer o requerimento. Há um requerimento à mesa para que se passe de imediato à votação. Para ficar gravado, se não se importa, repita com o microfone ligado. Basicamente, a dúvida de ponto de ordem à mesa é só este. É saber se é possível no requerimento, com o conteúdo e o teor que foi apresentado, no sentido de passar imediatamente, porque eu não me recordo que isso tenha acontecido na Assembleia Municipal, recordo-me isso acontecer noutros sítios e nunca concordo, é de duvidosa legalidade, se foi eu não estava cá e não concordo, digo-lhe já porque a atitude é a mesma. Não concordo, pessoalmente não concordo, juridicamente acho muito duvidoso e estamos a abrir um precedente que é, a partir de agora, todas as situações em que nós queiramos acabar com o diálogo e com aquilo que faz parte, possamos fazer. E se for do regimento, tenho dúvidas que isto seja feito. E se for possível, esta é uma dúvida. Os senhores representantes, não entrem em diálogo, só um momento, estamos a tentar localizar. Artigo 46º, requerimentos de funcionamento. Os requerimentos podem ser, ó senhor representantes, assim não dirimimos a questão e não resolvemos a questão. Artigo 46º, requerimentos de funcionamento. O ponto 5 diz que os requerimentos, uma vez admitidos, são imediatamente votados sem discussão. É sobre a condição de trabalho. Senhor Representante, os requerimentos não são individualizados. Que tipo de requerimentos é que são? Senhor Representantes. Senhor Representantes.
Sr. Representante, estamos aqui a criar uma tempestade num copo d'água perfeitamente desnecessária. Foi feito o requerimento. Foi feito... Ó, Sr. Representante, com o tempo que aqui estamos, já teríamos certamente discutido mais 2 pontos da ordem de trabalhos, certamente com uma discussão mais aprofundada. Neste momento está um requerimento em votação. Para passarmos de imediato, está em votação um requerimento para passarmos de imediato à votação deste ponto. Quem vota contra? O requerimento foi admitido pela mesa. Foi admitido pela mesa, senão não estava a ser colocado à votação. Senhor Representantes, querem continuar a discutir entre vocês ou podemos passar à discussão? Vou pôr à votação o requerimento. Quem vota contra, passarmos de imediato à votação. Passarmos de imediato à votação. Podem baixar os braços. Quem vota a favor de se passar de imediato à votação? O requerimento foi indiferido por maioria. Sr. Representante Jorge Antunes tem a palavra. Muito obrigado pelo Partido Socialista permitir, e o MRPP e o CDS me permitir usar da palavra. Dizia eu que não estava previsto usar da palavra, mas perante algumas afirmações que aqui foi feita sobre este documento e sobre a forma de atuar dos eleitos da coligação Louros a Mudar, parece-me que era importante referir o seguinte. Não consigo perceber como é que, nomeadamente nos últimos 4 anos, para não ir mais para trás, os eleitos do Partido Socialista e o Executivo Camarário, em condições muito superiores e muito melhores do que as que estamos a viver neste momento, não fizeram nenhuma alteração e neste momento vêm com uma proposta destas. Depois não compreendo nem entendo como é que se faz determinadas afirmações sobre as intervenções dos eleitos da coligação Louros a Mudar, quando há eleitos na bancada do Partido Socialista que têm usado das mais variadas metáforas, alusões até a uma aldeia de gauleses e outras coisas mais, e hoje vêm aqui com esta... Eu nem quero adjetivar para que não seja mal educado. Eu não entendo e não compreendo. Parece-me que há outra coisa que eu acho que é importante, e isso sim foi uma intervenção que, talvez porque é legítimo, todos nós temos sonhos e por vezes não os concretizamos. Mas eu também disse há bem pouco tempo que os sonhos também, em determinada altura, depois têm que ser responsáveis, porque se eles comandam a vida, esse tem que ser feito de uma forma responsável. Há uma coisa que eu não entendo, que foi aqui dito hoje pelos eleitos do Partido Socialista, nomeadamente por um, foi que isto era um assunto encerrado, estava votado, estava deliberado. Que eu saiba, ainda não votámos. Agora, não podem exigir que os eleitos da coligação Louros a Mudar não pensem pela sua própria cabeça e não tomem as suas decisões de uma forma responsável. Isso é que não nos podem pedir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Representante. Tem a palavra o último representante inscrito, Pedro Cabeça. Concordo consigo, representante, membro Jorge Antunes. De facto, temos que ser responsáveis pelas nossas afirmações. Temos, e concordo inteiramente com o Francisco Pereira, quando diz o ponto estava discutido, está discutido. Depois andou-se aqui a perder tempo com outras coisas e, de facto, aquilo que eu gosto nesta Assembleia perde-se com este tipo de divagações. Mas o PSD devia lembrar-se até de que se ausentou da sala há pouco tempo por afirmações do PCTP-MRPP, por bem menos do que pirulito. E com outras as afirmações, não é só o que tem aí. E, portanto, pronto, vamos voltar ao mesmo, eu vou acabar, não vale a pena continuar, porque, de facto, senão estou a alimentar eu também isto, e é mau para a Assembleia.
Neste momento concordamos na totalidade. Conforme disse ainda há pouco, vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, se assim entender, para responder a alguma questão que seja colocada. O Sr. Presidente da Câmara não quer usar a palavra, passamos de imediato à votação da proposta. Como temos duas propostas... É verdade. Sim, senhora, senhora Presidente da Junta de Freguesia de Lousa, para a defesa da honra da bancada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Eu peço desculpa, mas eu tenho que fazer a defesa da honra, porque eu fui uma dos... Peço desculpa, Pedro Cabeça, mas tem que ser. E não vou ser ofensivo para ninguém, porque não faz parte da minha educação, nunca o fui, nunca serei, nunca ofendi qualquer tipo de bancada, nem qualquer pessoa nesta Assembleia. E vou continuar a ser assim, sempre. Foi a minha maneira, foi a minha formação e foi a minha educação. Se me ausentei quando o membro do PCTP-MRPP falou, foi precisamente por não concordar com esse tipo de verbal palavreado que usou, tal qual como não concordo nem muito, nem pouco, nem mesmo nada com o que está a ser usado hoje. Peço desculpa por esta intervenção, mas eu tinha que a fazer. Muito obrigado. Certamente. Passamos agora à votação. Como temos, tal como na anterior, como temos duas propostas, votamos em primeiro lugar a proposta vinda da Câmara, número 467/2014. Quem vota contra? Podem baixar os braços. 16 votos contra. Quem se abstém? Uma abstenção. A proposta foi aprovada por maioria, com 16 votos contra e uma abstenção. Declarações de voto? Em nome do Partido Socialista, Tiago Abade. É uma declaração de voto em nome pessoal. Relativamente à declaração de voto, votei contra, porque não concordo com a decisão, mas também quero acrescentar relativamente neste ponto específico, aquilo que vou agora dizer, que é, e que fique lavrado em ata, que é, não concordarei nunca com o requerimento que possa cortar a palavra, não é chumbado, é que o requerimento nunca deveria ter sido utilizado. E digo-lhe mais, Sr. Presidente, não irei fazer do direito que teria, que era de remeter à ata, porque quer que seja declarado e que fique em ata. E que fique em ata. E há qualquer coisa no regimento quanto a falar quando outro deputado está a falar. Se não sabe, leia. Leia, está aqui o regimento. Ó, Sr. Representante, termina a sua declaração de voto. E só não irei fazer qualquer outra ação relativamente à fiscalização deste ponto em concreto, porque podia pôr em causa a Assembleia Municipal de qual é votado o orçamento e daí a gravidade da mesma. Mas digo-lhe já, votarei contra sempre todos os requerimentos no mesmo sentido. Sr. Representante, dei-lhe a palavra para uma declaração de voto sobre a votação deste ponto. Afastou-se um pouco da matéria em apreço. Sugeria que, doravante, tenham alguma contenção quanto a esta matéria. Como tal, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, tendo sido aprovada a proposta da Câmara, foi rejeitada. Passamos ao ponto número 4 da Ordem de Trabalhos, proposta número 468/2014, estabelecimento de taxa municipal pelo direito de passagem para o ano 2015 com o percentual de 0,25%. Sr. Presidente da Câmara, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma proposta muito simples e também já recorrente, que aplica a mesma taxa de anos anteriores e que, portanto, propomos que se mantenha na nossa estrutura de receitas fiscais. Sr. Representantes, quem quer usar a palavra neste ponto? Ninguém quer usar a palavra? Podemos passar à votação? Muito bem, passamos à votação. Proposta número 468/2014. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar os braços. 17 abstenções. A proposta foi aprovada por maioria. Declarações de voto. Carlos Gonçalves, Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda, mais uma vez, absteve-se nesta votação, uma vez que consideramos que a taxa municipal de direitos de passagem é, na situação atual, uma taxa aplicada de forma imoral e, na prática, não cumpre os seus objetivos. A taxa municipal de direitos de passagem foi criada pela Lei das Comunicações Eletrónicas, Lei número 5 de 2004. Sr. Representante, só um momento. Sr. Representante, está outro representante no uso da palavra, portanto, sugeria que houvesse um bocadinho mais de silêncio para se poder ouvir a declaração. Sr. Representante, continue, por favor. A referida taxa é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município.
Segundo a Lei Geral Tributária, as taxas assentam na prestação de um serviço público ou na utilização de um bem de domínio público. Há, assim, que questionar por que motivo o cliente final dos serviços das operadoras de telecomunicações é sujeito passivo desta taxa, já que são as operadoras de telecomunicações que efetivamente utilizam o bem do domínio público. A TMDP é, na verdade, a contraprestação pela concessão de um direito da utilização do subsolo, direito esse que é concedido pelos municípios às operadoras de telecomunicações e não aos consumidores finais. Consideramos, como o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já propôs na Assembleia da República, que a legislação deve ser alterada para impedir que as empresas continuem a recorrer a esta estratégia que prejudica os consumidores. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Representante. Passamos então agora ao ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos, não havendo mais declarações de votos. Proposta número 469/2014, investimentos municipais a realizar com recurso à contratação de empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de 12 milhões de euros. Sr. Presidente da Câmara tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação a esta proposta, que propõe a contração de um empréstimo, pede autorização para a contração de um empréstimo até 12 milhões de euros, algumas considerações. A primeira é para dizer que este empréstimo torna-se a solução mais adequada e até indispensável para fazer face a um conjunto de necessidades de investimento que são incontornáveis e que não são comportáveis dentro da situação financeira da Câmara, em que as receitas mal chegam para cobrir as despesas obrigatórias. Há um conjunto de investimentos dos quais podia referir a Escola Básica número 1 de Camarate, que está, em que os meninos estão há 6 anos a ter aulas em contentores e com um custo importante para o município, certamente mais de meio milhão de euros em alugueres de contentores, que continuaria se não se tomasse esta opção. A questão do Centro Comunitário de Santo António dos Cavaleiros, cuja conclusão não se consumará com a parte que está atribuída ao investidor imobiliário com quem a Câmara, nos mandatos anteriores, fez um acordo para a construção, mas apenas de parte da obra daquele centro comunitário, uma vez que o investimento previsto no projeto é superior àquele a que o construtor está obrigado e que, portanto, isto significaria que esta infraestrutura, para além de ser muitíssimo importante para as crianças e para os idosos daquela freguesia, ficaria não só não disponível, como em estado de degradação se não houvesse meios para a terminar como é justo que se termine. Uma outra referência é a referência à rede viária. Pode dizer-se que a rede viária talvez não seja aquele investimento mais óbvio na maioria dos concelhos e neste empréstimo proposto é um dos aspectos importantes. Mas a situação a que chegou a rede viária no nosso concelho exige uma intervenção musculada e que não vai resolver a totalidade dos problemas, nem perto disso, mas vai começar a resolvê-los e chegar àquelas situações de maior carência, de maior dificuldade. Há outras questões muito importantes, como a reabilitação urbana dos núcleos urbanos e o transporte em bicicleta, as ciclovias, que são também muito importantes para o nosso desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida das populações. É certo que para obter o financiamento para estes investimentos incontornáveis havia outra opção. Era a opção de aumentar o IMI, por exemplo, de 0,4 para 0,5. Se fizéssemos esse aumento no período de 2 anos, que é o período de validade do empréstimo, teríamos uma receita de 14,8 milhões de euros, muito acima até daquilo que estamos a propor para o empréstimo. Mas nós consideramos que não podemos, que tendo que fazer estes investimentos, não podemos fazê-los carregando ainda mais a carteira das famílias e o orçamento familiar. É por isso que esta opção do empréstimo se afigura como incontornável. Mas o empréstimo não é só incontornável, é financeiramente sustentável. Porquê?
porque as condições que esperamos que ele tenha em termos de amortizações caberão dentro da folga que se gerará a partir do próximo ano em matéria de amortização de empréstimos de médio e longo prazo. Porque, neste momento, nós temos condições de endividamento e temos também uma situação no mercado bancário que nos permite perspectivar uma taxa bastante compatível com a nossa capacidade financeira nos próximos anos. Ele é também um empréstimo financeiramente sustentável porque todos os investimentos nele previstos têm um tempo de vida superior àquele que terá a duração da amortização do empréstimo. Um tempo de vida que vai entre 20 e 80 anos, de acordo com as regras do POCAL. E também porque na nossa gestão financeira, como sempre dissemos, e também e reiteradamente nos debates públicos sobre o orçamento, o problema da Câmara nunca foi a situação dos empréstimos de médio e longo prazo, foi sempre a situação do curto prazo e dos fornecedores, e ainda hoje o é. Em relação ao endividamento de médio e longo prazo nos empréstimos, mesmo com a utilização completa deste empréstimo, nós chegaremos ao final do mandato com menos endividamento do que aquele que encontramos no início do mandato. Este empréstimo, como já disse, terá a duração de 2 anos para a sua utilização, para a sua execução, e é muito importante para que possamos, com esta opção, acudir a necessidades urgentes das populações, procurar corresponder a essas necessidades, mantendo uma base sólida na gestão financeira da Câmara, designadamente nos seus compromissos de médio e longo prazo. Estes empréstimos terão também agora, se forem aprovados, este empréstimo terá também agora, se for aprovado, terá uma grande responsabilidade na sua execução, mas nós estamos conscientes que com o labor e o empenho dos trabalhadores e da estrutura do município, e hoje estão aqui trabalhadores que saúdo, que são bem a prova disso, conseguiremos levar a cabo estes investimentos e fazer com que um conjunto de problemas e de necessidades dos nossos municípios possam assim ser nos próximos anos. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara. Sr. Representante Pedro Cabeça, pausada a palavra. Srs. Representantes, só queria fazer um apelo antes de lhe dar a palavra, só por favor. Como eu informei na última Assembleia e relembro, nós estamos em pleno teste para a transmissão online que está a ser feita a título experimental neste momento desta Assembleia. Pedia, por favor, que evitassem passar em frente das câmaras para não interromper a transmissão da imagem. Se tudo correr bem, a próxima Assembleia, no dia 27, será já transmitida em direto online. Portanto, era só fazer este pedido, que não passassem em frente das câmaras, se possível. E, Sr. Representante, peço desculpa, tem agora a palavra. Senhora Presidente, relativamente a esta questão do empréstimo, são propostas, penso que não é a aprovação do empréstimo que estamos aqui a fazer. Tenho aqui, pelo menos, registro que nós consigamos fazer este empréstimo, mas fiquei com uma dúvida depois da explicação do Sr. Presidente e colocava uma pergunta perfeitamente por desconhecimento, que é como é que é feito o cálculo do limite do endividamento, mesmo a médio e longo prazo. Se calhar fiquei eu aqui com dúvidas. Tirando isso, ainda bem que é possível, tenho sempre alguns receios, como foi no passado, quando até aprovámos aqui e aprovámos esse empréstimo, não nego o passado, aqui não há negações, depois não foi utilizado, ainda bem que não foi, é a questão dos limites de endividamento, é sempre complicado para nós, para qualquer autarquia. E, portanto, mas ainda bem que conseguimos ainda ter este crédito, ainda teremos um limite maior, segundo as indicações até aqui do mapa apresentado. No entanto, por uma questão legal, eu penso que o que nós estamos aqui a aprovar ou a deliberar será apenas a deliberação sobre que estes investimentos que estão aqui propostos sejam financiados por um empréstimo. Penso que é isto que está aqui em questão nesta Assembleia. Não é isso que está nos considerandos, nomeadamente na linha H. E, portanto, eu sugeria que esta proposta, como é da Câmara, pode ser alterada, que esta linha H fosse alterada, porque o que está aqui tem a ver com uma outra situação que há de vir aqui, há de vir cá.
E, portanto, porque se tiver aqui esta linha H, nós temos que ter aqui as 3 propostas dos bancos, e que não é o que está aqui em causa. Portanto, esta linha H pressupõe as tais 3 propostas dos bancos e que nós temos que apreciar aqui. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é apenas dizer estes investimentos podem vir a ser cobertos por um empréstimo. Penso que é isso que está aqui para ser deliberado, não é o empréstimo em si, porque esse há de cá vir. E, portanto, penso que é aqui um pequeno lapso, admito, e, portanto, sendo retirado também não é preocupante, parece-me a mim. Agora, eu não posso estar aqui a aprovar uma coisa a dizer que autorizo o empréstimo já com as condicionantes que estão nestes artigos. Isso eu não posso. Posso aprovar que, de facto, sejam financiados estes investimentos que aqui estão por um empréstimo que virá aqui depois à Assembleia, mas o que diz a linha H não é isso. Portanto, parece-me a mim, posso estar errado, como é óbvio, mas acho que esta linha H está aqui a mais. Mas é uma questão que coloco. Coloco até à Sra. Presidente, como é óbvio. Sr. Presidente da Câmara, dado que está... Sim. Dado que está aqui em questão algo que vem da Câmara, quer prestar algum esclarecimento adicional, por favor, antes de prosseguirmos o debate? Se a Sra. Presidente entender, posso prestar já. A ideia é essa. Muito bem, então acho que não há nenhuma contradição. De facto, a deliberação é a que está na parte deliberativa. A diferença é que na parte deliberativa se diz submeter à Assembleia Municipal de Loures a autorização. Estou a ler a proposta da Câmara, de qualquer maneira será um texto, o texto é o mesmo, não é diferente. A autorização para que os investimentos constantes sejam financiados por um empréstimo de médio e longo prazo, tal, e aquilo que se diz é a autorização para a contratação do empréstimo, que é da competência da Assembleia Municipal. Sr. Representante Pedro Cabeça, eu não vejo qual é a diferença. A Assembleia Municipal tem de autorizar a Câmara para proceder à contratação do empréstimo. Não vejo nenhuma contradição. Sr. Representante Pedro Cabeça. Sr. Presidente, não percebeu com certeza e provavelmente é erro meu. Admito que sim. O que eu estou a dizer é que, efetivamente, o que está aqui e que tem a honra de propor a Câmara Municipal a esta Assembleia é que esta Assembleia autorize que os investimentos constantes no anexo 1 venham a ser financiados por um empréstimo de médio e longo prazo. Ok, sobre aqui não temos dúvida nenhuma. É isto que está aqui. Nós não estamos a aprovar um empréstimo. O que diz na linha H da proposta é outra questão. Portanto, se nós virmos os artigos que aqui estão evocados, o que diz é que a autorização para a contratação de empréstimo é da competência da Assembleia Municipal sobre proposta da Câmara e os artigos que aqui estão evocados são aqueles que dizem que nós temos que apreciar as 3 propostas dos bancos. Portanto, estar aqui esta linha só confunde. Por isso é que eu estava a dizer, retire-se esta linha. Pronto. Está muito bem. Pronto. É uma opinião. E eu também não me importo de nada, porque não é por aí. Quer dizer, só estou a levantar uma questão que estava a pedir à Sra. Presidente, posso estar completamente errado, e portanto estou a levantar esta questão. Isto são considerandos. Este artigo que está aqui não é o que estamos a votar agora. Sr. Representante Pedro Cabeça, a leitura que eu faço é que nós estamos a autorizar 2 coisas em simultâneo. Que a Câmara Municipal contraia o empréstimo de 12 milhões e que esse empréstimo de 12 milhões seja para aplicar nesta lista de investimentos que aqui está e que será... Não é isso de certeza que está. Agora é que está mesmo errado, então. Eu nem vou por aí. Não. Claro que não é isso que estou a executar. Isto obviamente terá que cá voltar. O empréstimo em si, neste momento, é para que a Câmara faça a consulta. O empréstimo em si terá que cá voltar. Assim como voltará à Câmara, porque a Câmara neste momento não tem as propostas, não pondo em questão que possa haver aqui diversas interpretações ou diversas leituras sobre este documento. Sr. Representante Francisco Pereira. Esta proposta que aqui está e que não exclui a vinda novamente, portanto, à Assembleia Municipal, o que está a propor são 2 coisas. Está a propor
autorizar a Câmara a iniciar os procedimentos, não é? A iniciar os procedimentos e para a contração do empréstimo dos 12 milhões e, simultaneamente, portanto, a deliberar em relação à listagem, portanto, dos investimentos, portanto, a fazer. Se não deliberássemos isto assim, a Câmara não estaria autorizada a iniciar os procedimentos para contrair, portanto, o empréstimo de 12 milhões. Se nós não deliberarmos, não tivéssemos a deliberar estas duas coisas, a Câmara não estaria em condições de iniciar os procedimentos para que houvesse o empréstimo dos 12 milhões. Sr. Representante Tiago Abad. Acho que mais rápido que isto é impossível. É retirar a linha. Estamos todos de acordo, já percebemos todos. A linha está a remeter para o artigo errado, portanto é retirar a linha e fica correto. Se quiserem manter, assume-se que a bancada do PS sabe que a linha está errada e que não deveria estar. A linha só faz parte e só fará sentido estar cá quando vier cá e, como disse bem, todos os representantes até agora, e o Sr. Presidente também disse bem, quando vier cá o pedido de empréstimo. Pronto. Nós temos sempre que autorizar a Câmara a iniciar os procedimentos. E é isso que está aqui, em votação. É autorizarmos. Pode haver um erro de formulação. Senhores representantes, que isto fique bem claro, o que nós estamos aqui neste momento é autorizar a Câmara a iniciar os procedimentos para a contração do empréstimo de 12 milhões de euros. E a Câmara apresentou desde já qual a lista de investimentos que serão suportados por esse empréstimo. O empréstimo, obviamente, quando o empréstimo tiver já todo o procedimento feito, esta Assembleia terá novamente que se pronunciar sobre o empréstimo em si. Penso que isso é claro para todos. Portanto, que isto fique claro, que o que estamos em votação neste momento, com a linha H ou sem a linha H, é que é isto que está aqui em votação. Estamos em condições? Está claro para todos. Sr. Presidente da Câmara, para algum esclarecimento adicional. Sr. Presidente, vamos lá ver. O que está aqui nesta exposição de motivos é uma descrição de todos os procedimentos que vão ter que existir. E adiante virá, é isso que diz aqui, virá cá para autorizar o empréstimo propriamente dito. Quer dizer, isto são os considerandos. Portanto, nós podemos dizer que a Assembleia Municipal é que autoriza o empréstimo em concreto, sem que isso signifique que o estejamos a propor neste momento. É essa a competência da Assembleia Municipal, para além de autorizar este início de procedimentos tal como aqui está. Não vejo qual é a contradição. Sr. Representantes, mais alguém quer usar da palavra ou podemos passar à votação deste ponto? Sr. Representante Vítor Santos. Sim, não vale a pena intervir. Pois nós consideramos que estamos em condições de poder proceder à votação com a linha H. O que para nós aqui está são os diversos considerandos argumentativos, que nos remete para mais tarde a decisão de aprovar ou rejeitar. Não é? Eu penso que está aqui uma lista, é evidente que está aqui uma lista e também poderei pensar que no passado não seria assim e que hoje, quando a informação é demais, o povo desconfia. Mas o que eu acho que nós estamos em condições é de poder votar tal como ela está. Nisso. Sr. Representante, acho que já tínhamos... obrigada pela sua contribuição. Penso que estamos todos de acordo, estamos todos em condições de votar. Sr. Representantes, vou pôr à votação a proposta número 469/2014. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções, a proposta foi aprovada por maioria. Declarações de voto? Não havendo, podemos passar ao ponto número 6, proposta número 471. Declaração de voto, peço desculpa. Sim, senhora, a coligação Louros Sabundar fará chegar à mesa uma declaração de voto escrita. Ponto número 6 da Ordem de Trabalhos.
Proposta número 471/2014, contração de empréstimo de curto prazo até o limite máximo de 6 milhões de euros. Sr. Presidente da Câmara, se quiser usar a palavra para explicar. Muito rapidamente, Sra. Presidente, trata-se de um mecanismo já habitual, usado nos últimos anos, e a nossa proposta, é clara, tem uma taxa de juro bastante vantajosa e pensamos que estão reunidas as condições para que esta autorização de empréstimo seja aprovada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Algum dos senhores representantes quer usar a palavra neste ponto? Não querendo, passamos à votação. Proposta número 471/2014, contratação de empréstimo de curto prazo até o limite máximo de 6 milhões de euros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Uma abstenção. Quem é o segunda? Peço desculpa. 2 abstenções. Peço desculpa. Senhora representante do Partido Socialista, eu fiquei na dúvida se estava com o braço no ar a abster-se. Estava-se a abster. Então, nesse caso, são 3 abstenções. Eu solicito que levantem um pouco mais o braço, não aqui neste caso, é uma questão de visão lateral. Portanto, relembrando, o ponto foi aprovado por maioria com 3 abstenções e terá, como habitualmente, o texto da presente autorização fica condicionado ao cumprimento por parte da Câmara Municipal da obrigação de previsão de fundos disponíveis nos anos abrangidos pela mesma, nos termos da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, nomeadamente o número 1 do artigo 5º, bem como no cumprimento do número 5 do artigo 5º e do número 2 do artigo 6º da mesma lei. Declarações de voto não havendo, passamos ao ponto número 7. Transferência da universalidade jurídica indivisível da Assembleia Distrital de Lisboa, afetação ao município de Louros do património predial localizado na freguesia de Lousa. Senhor representantes, só um momento, foi distribuída uma nova folha com as páginas 3 e 4 deste ponto, dado que havia uma incorreção relativamente à data da reunião de Câmara em que este assunto foi deliberado. Tinha sido no dia 15 de outubro e não no dia 24 de outubro, e isto só foi detectado posteriormente, foi a única alteração que foi feita. O Sr. Representante Pedro Cabeça tem agora a palavra. Senhora Presidente, sabendo que a Assembleia não serve para discutir muita coisa, e hoje de facto não é um dia bom, mas relativamente a esta proposta tenho algumas questões por uma questão de formalismo, pela legalidade da decisão. Primeiro, a proposta é apresentada pela Senhora Presidente. Exato. A proposta, segundo a lei, para a afetação de bens deve ser sob proposta da Câmara. Neste caso, não. Mas, eu já, Pronto, mas termina a sua intervenção e eu já explico. Com certeza existirá. Estou a perguntar, mas se calhar não vale a pena perguntar mais. O Sr. Representante, termina a sua Peço intervenção, imensa desculpa, por favor. mas é assim, de facto, esta Assembleia, eu hoje, de facto, há dias também uma pessoa não está sempre bem disposta, mas nem sempre está bem disposta, e principalmente não está bem disposta com o decorrer de uma Assembleia e para que é que serve uma Assembleia. E que quando uma pessoa discorda de alguma coisa, há sempre alguém que diz a ditadura eu não gosto. Seja azul, seja vermelha, seja de cor for. E, portanto, eu estava aqui a levantar questões que me parecem pertinentes, não estou a dizer, estou a levantar questões por uma questão de formalismo para que isto não haja problema nenhum, não é o conteúdo da proposta. Portanto, o que eu levanto a questão, no meu ponto de vista, o que a lei diz, é que quando a Assembleia tem a afetação, deve ser sob proposta da Câmara. É isto. Mas, a Senhora Presidente em si não tem legitimidade como Presidente para apresentar propostas. E é isto que eu também estou a levantar. Portanto, é uma questão de formalismo para mais tarde não virem dizer, bom, esta deliberação é ineficaz. Nem estou a falar do conteúdo da deliberação. Se devemos aceitar, se não devemos aceitar, são questões que estou a levantar se são pertinentes ou não. Se a Assembleia entende que não há nada pertinente, com certeza, passamos à frente, vota-se como quiserem. Assim, estou a levantar questões que são para ajudar a Assembleia. É esse o meu espírito, sempre foi o meu espírito como membro desta Assembleia e continuará a ser até cá estar. As suas questões são evidentemente pertinentes. De facto, é o que diz a lei. Agora, de facto, a lei que extingue as Assembleias Distritais
a lei que extingue as assembleias distritais, tal como é referido na proposta, peço desculpa, deixem-me ler, diz, nunca fala em municípios, fala sempre que o documento que tem que suportar a aceitação da universalidade e das suas exceções é da Assembleia Municipal. A proposta de deliberação por mim subscrita tem como suporte a aceitação por princípio da universalidade dos bens e das suas exceções deliberada em reunião de Câmara. A própria Assembleia Distrital, antes de tomar a deliberação da afetação da universalidade dos bens e das suas exceções, consultou os municípios envolvidos que aceitaram todos por princípio, embora Lisboa subsista sempre alguma dúvida se aquilo é um sim, um nem ou assim, a aceitação da universalidade dos bens e das suas exceções. Tanto que a proposta que aqui é apresentada, volto a repetir, tem como suporte a aceitação da Câmara por princípio, porque se a Câmara não aceitasse estes bens, a Assembleia Municipal não estaria sequer aqui a deliberar este assunto. Daí ser esta proposta. Se a questão formal é que nós vamos votar a aceitação por parte da Câmara, a proposta que foi apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara à Câmara Municipal, que foi aprovada pelos senhores vereadores presentes, quando a lei diz expressamente que o documento que tem que ser apresentado ao membro do Governo é a ata da Assembleia Municipal, não é a aceitação do município, é a ata da Assembleia Municipal, de todas as Assembleias Municipais. Aliás, devo dizer-vos que é a primeira vez que vejo, posso estar enganada, um documento emanado do Governo em que dá mais poder à Assembleia Municipal do que dá propriamente ao município. Porque é a deliberação da Assembleia Municipal que tem que suportar isto. Posso eu estar a fazer uma interpretação errada, eu não sou jurista, evidentemente. O que está aqui em causa, senhores representantes, com mais formalidade ou menos formalidade, e isso pode ser discutido e dirimido aqui entre nós, é que esta Assembleia Municipal tem que deliberar, por princípio, aceitar ou não estes bens. E a decisão final caberá ao membro do Governo competente, porque nós podemos deliberar aqui aceitar estes bens e o membro do Governo dizer que não aceita estas exceções e estas universalidades. Nós sabemos que corremos aqui esse risco. Sr. Representante Pedro Cabeça, para dar mais achegas a esta discussão. Sr. Presidente, eu sugeria que se calhar fizéssemos um intervalo de 5 minutos para o Dr. Júlio Ribeiro, com certeza que está aqui a assessorar a Assembleia, pudesse emitir um parecer por escrito ou que ficasse registado em ata, porque provavelmente, aliás, está dedicado a este assunto. O que eu levanto a questão aqui tem a ver com o artigo 25 que diz: compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nomeadamente, deliberar sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público municipal. O que acontece é que na proposta que é apresentada pela Sra. Presidente, como disse, é a Assembleia, a Sra. Presidente apresenta como membro, uma alteração da proposta da Câmara pode fazê-lo. Apresentar propostas não tem legitimidade. Pronto. A questão aqui, podemos nós aceitar todos, não tem qualquer problema. Aqui e diz muito bem a lei, tem que ser com a ata desta Assembleia, claro, porque nós é que temos a competência de aceitar, deliberar sobre a afetação destes bens. Mas é sob proposta da Câmara. E é esta a questão que eu levanto. Estamos ou não estamos? Não, para que de facto seja eficaz. Pronto, é isto. É só isto que está em causa, não é agora aqui o conteúdo. É que a decisão seja eficaz. Portanto, eu sugeria aqui 5 minutos para que existisse um parecer jurídico que ficasse em ata registado para fundamentar isto, porque se a interpretação for outra, tudo bem, desde que esteja registada em ata, que a interpretação é outra. Ela pode apresentar a proposta, mas... Independentemente da questão do intervalo ou não, eu gostaria de ouvir as restantes bancadas sobre esta matéria para podermos, em seguida, então podermos proceder ao respectivo intervalo para deliberação sobre esta matéria. Sr. Presidente, eu concordo com esta proposta do Sr. Representante Pedro Cabeça, em que haja um parecer do apoio jurídico, digamos,
para que ficarem ativos e sim ficarmos mais tranquilos e que a nossa resolução seja eficaz efetivamente. É isso que nos preocupa, é que seja eficaz. O resto não vou discutir os argumentos jurídicos porque não é a minha área. Sr. Representante Francisco Pereira. Bem, também concordamos que se faça o intervalo, se calhar até pode ser um pouco mais do que 5 minutos, talvez os 10, e depois retomarmos os trabalhos. Sim, senhora. Então o Bloco de Esquerda e PMR-PP concordam, CDS também. concorda com o intervalo, então intervalo de 10 minutos. Sr. Representantes. Senhor Representante, estamos em condições de retomar os trabalhos? Peço-vos, por favor, que retomem os vossos lugares. Após o intervalo e após análise da situação e subsistindo dúvidas, efetivamente, sobre a questão formal desta deliberação que poderá invalidar a decisão desta Assembleia, retirarei a proposta de deliberação com as seguintes, chamemos-lhe, condições. Foi feita uma proposta à Câmara Municipal que na próxima reunião de Câmara, que será no dia 26 de novembro, a próxima quarta-feira, formalmente apresentará uma proposta, o Sr. Presidente da Câmara apresentará uma proposta à Câmara para deliberação. E, caso houvesse concordância do plenário, ficava aqui tacitamente aceite, mas com deliberação formal no dia 27, na nossa reunião ordinária, a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos, que seria logo o primeiro ponto, com a deliberação formal desta Assembleia sobre a aceitação da universalidade jurídica dos bens, com as suas exceções referentes ao município de Loures. Estamos de acordo quanto a isto? Ficaria tacitamente aceita a inclusão deste ponto da ordem de trabalhos com a deliberação final no dia 27 de inclusão na ordem de trabalhos. Isto porque os senhores representantes já receberam a ordem de trabalhos de dia 27. Sr. Representante Jorge Antunes. Obrigado, Sr. Presidente. Pela nossa bancada concordamos com essa proposta. Obrigado. Eu gostaria de ouvir as outras bancadas a pronunciarem-se, dado que eu há pouco não cheguei a dar a palavra ao MRPP, eu dava-lhe já de imediato a palavra para se pronunciar sobre esta proposta, para não cometer novamente o lapso que eu cometi há pouco, pelo qual apresento as minhas desculpas formais e públicas. Boa noite, desculpas aceites. Nós concordamos com a proposta também. Bloco de Esquerda. Sim, também concordamos. CDU. Nós concordamos que seja retirada proposta de deliberação. a proposta, embora em relação ao conteúdo em si, em relação ao conteúdo da proposta, nós talvez pudéssemos adiantar hoje mais alguma coisa, portanto, e na próxima reunião seria apenas o votar de acordo com a formalidade que tem que ter. Não é? Mas em relação ao conteúdo, se houvesse algumas questões de conteúdo a discutir, portanto, podermos ainda hoje usar mais algum tempo para discutir as questões de conteúdo e na próxima reunião deliberar. Formalmente, o que nós deliberaremos na próxima reunião será uma proposta emanada da Câmara que poderá ser igual ou semelhante a esta, com algumas eventuais nuances legais, chamemos-lhe assim. Partido Socialista? Nós obviamente aceitamos essa proposta, como não podia deixar de ser, entendemos que, Francisco, eu percebo, é uma questão de economia de tempo, mas não faz muito sentido estarmos aqui a discutir uma proposta que está retirada, portanto é só por isto. Então, formalmente, o ponto 7, a deliberação... Peço desculpa, esqueci... Eu peço desculpa, as visões laterais por vezes têm... A bancada de CDS concorda com a proposta. Peço desculpa mais uma vez. Penso que este hemiciclo nem sempre é fácil com a visão lateral quando pedem nos extremos a palavra.
No ponto 7, então, foi retirada a proposta de deliberação, que irá ser novamente tacitamente aceite que na próxima Assembleia, no dia 27 de novembro, será aqui então discutida sobre proposta da Câmara Municipal. Passamos em seguida à leitura da ata e minuta para que as resoluções hoje aqui tomadas tenham eficácia. E pedia, aquilo que tenho pedido noutras Assembleias, que haja, por favor, o máximo de silêncio possível dos senhores representantes para que a leitura da ata e minuta também seja efetivamente rápida e possamos terminar a reunião. Primeira Secretária tem a palavra. Segunda reunião da 11ª Sessão Extraordinária, 20 de novembro de 2014. Deu-se início à reunião às 21h10 no Palácio dos Marqueses da Praia de Monforte. António Dias Emílio, Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões, justificou a ausência na reunião. No ponto número 1, foi apresentada uma segunda proposta pelo Bloco de Esquerda. Tendo sido aprovada a primeira por maioria, a segunda foi automaticamente rejeitada. No ponto 3, também foi apresentada uma outra proposta pelo Partido Socialista. Tendo sido aprovada a primeira por maioria, a segunda foi automaticamente rejeitada. Foi apresentada uma declaração de voto individual por Tiago Abad. Durante a discussão foi apresentado um requerimento à mesa por parte de Francisco Pereira para passarmos de imediato à votação, o qual foi rejeitado. Senhor Representantes, continua a haver muito barulho de fundo. Senhora Primeira Secretária, pode continuar. O qual foi rejeitado com 24 votos contra e 18 votos a favor. O ponto 4 foi aprovado por maioria. Foi apresentada uma declaração de voto por Carlos Gonçalves do Bloco de Esquerda. O ponto 5 foi aprovado por maioria. Declaração de voto entregue à mesa pela coligação Louros Sabe Mudar. O ponto 6 foi aprovado por maioria. A presente autorização fica condicionada ao cumprimento por parte da Câmara Municipal da obrigação de previsão de fundos disponíveis nos anos abrangidos pela mesma, nos termos da Lei nº 8 de 2012, de 21 de fevereiro, nomeadamente o número 1 do artigo 5º, bem como ao cumprimento do número 5 do artigo 5º e do número 2 do artigo 6 da mesma lei. O ponto 7 foi retirado. Senhor Representantes, há alguma nota a fazer, alguma alteração à ata e minuta? Senhor Representante Tiago Abad. Eu julgo que eu apresentei uma declaração de voto, não sei se... Está referida que foi apresentada uma declaração de voto individual e não em nome da bancada. Não havendo mais reparos à ata, passamos à votação. Quem vota contra a ata em minuta? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Até à próxima quinta-feira, dia 27.